Olá! Se você já abriu um livro de Carl Gustav Jung com toda a empolgação do mundo e poucas páginas depois se sentiu completamente no labirinto, eu preciso que saiba de uma coisa. Essa sensação é quase universal. De verdade, não é uma falha sua. Muitos de nós já estivemos exatamente nesse lugar. E hoje a gente vai desmontar, peça por peça, por que isso acontece e, mais importante, como transformar essa frustração toda em uma compreensão real e, por que não, prazerosa. A cena é um clássico, não é? A gente decide, agora vai. Vou mergulhar de cabeça no pensamento de Jung. Aí compra a obra completa, olha para aquela coleção imponente na estante e pensa, muito logicamente, bom, vou começar pelo começo. E o começo, claro, parece ser o volume 1, Estudos Psiquiátricos. Só que o que a maioria encontra ali não é uma porta de entrada, é uma verdadeira muralha. E a experiência é bem essa, páginas e páginas de um texto super denso, uma linguagem que parece de outro século e os temas que, sinceramente, não tem nada a ver com o que a gente esperava encontrar, né? Cadê os arquétipos, a sincronicidade, a individuação? A primeira reação é quase sempre pensar, será que o problema sou eu? Será que eu não tenho capacidade para isso? Mas a questão central, e o que a gente vai ver aqui, é que essa dificuldade não tem a ver com inteligência, tem a ver com a estrutura da obra e o jeito que a gente tenta ler. Para a gente conseguir transformar essa confusão toda em clareza, preparei um roteiro. Primeiro a gente vai fundo nessa frustração inicial. Depois vamos analisar os dois grandes culpados, a linguagem e o contexto da época. Em seguida, vamos ver os erros mais comuns que a gente comete ao ler e, por fim, o mais importante. Vamos traçar um novo caminho, uma estratégia para ler Jung de um jeito muito mais produtivo. E olha, muito mais gostoso. Ok, vamos mergulhar nisso. Por que o volume 1 parece um muro assim intransponível? A verdade é que ele não é só um livro difícil. Ele é um conjunto de barreiras bem específicas que, quando a gente não entende o que são, tornam a leitura uma tarefa quase impossível para quem está começando. A primeira barreira, e talvez a mais óbvia, é a da linguagem. É crucial entender uma coisa. A gente não está lendo um livro de psicologia popular, escrito hoje em dia. A gente está lendo relatórios clínicos e artigos acadêmicos de um médico psiquiatra suíço, lá do comecinho do século XX. O estilo, o vocabulário técnico, o jeito de escrever, tudo pertence a outra época e tinha outro objetivo. Agora, dá uma olhada nesse trecho que está na tela. Isso está logo no terceiro parágrafo do livro. É uma frase só. Gigante, complexa, cheia de termos como inferioridade patológica ou afinidade mais que simplesmente analógica. A gente gasta uma energia enorme só para decifrar a frase antes mesmo de tentar entender o conceito. É uma escrita de um especialista para outros especialistas daquela época. Definitivamente não foi feita para ser uma introdução. E não é só a estrutura da frase, tem o vocabulário também. O livro é cheio de termos clínicos muito específicos, como criptomnésia, que é o tema central de um dos textos. Para Jung e os colegas dele, isso era um termo do dia a dia, fazia parte do debate científico da época. Para quem lê hoje sem esse contexto, é uma palavra que obriga a parar, pesquisar e quebra todo o ritmo da leitura. A sensação é de estar tentando decifrar um código sem ter a chave. Isso nos leva direto para a segunda grande barreira, a do contexto. Este livro não é um manual de introdução à psicologia analítica. Pense nele como um documento histórico. É como se a gente encontrasse uma foto do jovem Dr. Jung no seu primeiro emprego, anotando os primeiros experimentos, as primeiras observações, muito, mas muito antes dele se tornar o Jung que a gente conhece. Essa linha do tempo, que é baseada nas notas dos próprios editores do livro, diz tudo. Os textos do volume 1 são dessa fase bem inicial, ali entre 1900 e 1907. O Jung era um médico recém-formado, trabalhando com o grande psiquiatra Eugen Bleuler e prestes a começar o diálogo intenso com Freud. As teorias mais famosas dele, como inconsciente coletivo e arquétipos, sequer existiam ainda como conceitos. Ele estava ali como um cientista, um pesquisador, investigando os casos que apareciam na frente dele. E que casos eram esses? É só olhar o sumário do livro. Ele está analisando um caso de mediunidade, erros de leitura em pacientes diagnosticados com histeria, como identificar se alguém está fingindo uma doença mental para escapar da lei. São estudos de caso e pareceres que respondiam às perguntas da psiquiatria daquela época. É algo fascinante para quem é historiador da psicologia, mas é exatamente o oposto do que a gente procura quando quer entender as chaves de Jung para a alma humana. E aqui, gente, está o pulo do gato, a chave que resolve todo esse mistério e que está lá, bem clara, no prefácio dos editores. A obra completa não é cronológica. Ela foi organizada por temas para facilitar a vida de pesquisadores. Isso quer dizer que o volume 1 junta os primeiros trabalhos dele porque são sobre estudos psiquiátricos, e não porque é o capítulo 1 do pensamento dele.
é uma organização de biblioteca, não uma organização para ensinar. Entender isso muda completamente o jogo. A melhor analogia que eu posso dar é essa. Começar a ler Jung pelo volume 1 é como tentar entender a história de um filmaço assistindo primeiro às cenas que foram cortadas e aos erros de gravação. Você até tem um vislumbre do processo criativo do diretor, umas ideias iniciais, uns rascunhos, mas você não vê a obra finalizada, a história principal que encantou todo mundo. Essa grande história está espalhada em outros volumes. Muito bem. Agora que a gente já entendeu a real natureza desse livro, podemos dar nome às armadilhas em que a gente costuma cair. E identificar esses erros de abordagem já é o primeiro grande passo para mudar a estratégia e transformar essa jornada de frustração em uma jornada de descoberta. O primeiro erro, claro, é começar pelo volume 1 achando que é uma introdução. Já vimos que ele é, na verdade, um arquivo. O segundo erro é ler esse volume do começo ao fim, de forma linear, como se fosse um romance. Ele é uma coletânea de artigos soltos. E o terceiro, que talvez seja o que causa mais decepção, é procurar os grandes conceitos de Jung, como os arquétipos ou si mesmo. Eles simplesmente não estão lá na sua forma final, porque Jung levou décadas para desenvolver e apresentar essas ideias ao mundo. Mas então, qual é a solução? Se esse não é o caminho, qual é o jeito certo de fazer? A ótima notícia é que existe sim um novo caminho. Uma abordagem estratégica que pode transformar completamente a experiência de leitura e finalmente abrir as portas para o universo fascinante de Jung. Então, vamos aos passos práticos desse novo método. Primeiro, não comece pelo volume 1. Uma excelente porta de entrada é o volume 6, Tipos Psicológicos, ou mesmo livros introdutórios de bons comentadores. Segundo, uma dica de ouro: sempre leiam os prefácios. Eles são o mapa do tesouro. Terceiro, mude a mentalidade. Encare cada volume como uma fotografia de uma fase específica do pensamento dele. E por último, o passo mais libertador de todos: use a obra completa como se fosse uma enciclopédia. Se o seu interesse é sonhos, vá direto aos volumes sobre isso. Se é religião, procure os textos específicos. Siga o seu interesse, não a ordem numérica dos livros. O ponto fundamental é este aqui. A obra completa foi pensada como um arquivo para pesquisadores, não como um curso para iniciantes. A frustração toda nasce quando a gente trata um arquivo como se fosse um manual. No momento em que a gente entende a lógica da ferramenta e aprende a usar um mapa, os prefácios, os índices, a organização por temas, a jornada deixa de ser um labirinto para se tornar uma expedição fascinante pelo desenvolvimento de uma das mentes mais brilhantes do século XX. E com essa nova clareza, a frustração pode finalmente dar lugar para a curiosidade de verdade. Por isso, fica aqui uma reflexão. Agora que o caminho está mais claro, qual foi aquela ideia de Jung que te atraiu em primeiro lugar? Foram os sonhos, os símbolos, os mitos? A boa notícia é que agora existe um jeito, uma estratégia para ir direto ao coração do que realmente importa para cada um. E para quem quiser continuar essa exploração de um jeito mais guiado, fica aqui o meu convite. Inscreva-se no canal e acompanhe a nossa playlist sobre os conceitos fundamentais de Jung. Nela, a gente vai desvendar cada uma dessas grandes ideias de um jeito claro e acessível. O volume 1 não é o primeiro passo, mas nós podemos dar os próximos passos juntos. Espero vocês na próxima análise.